E aí, pessoal, na batalha dos concursos, tudo certo? O Estatuto da Metrópole, a gente sabe, é figurinha carimbada em prova. Mas vamos combinar, a lei tem seus detalhes, né? Então, nesse nosso dia, a gente vai direto ao ponto, vamos focar no que realmente importa sobre a Lei 13.089 de 2015. É uma revisão rápida e certeira. Vamos nessa? Olha, vamos trazer para a nossa realidade. Pensa no ônibus que liga uma cidade na outra, no tratamento de um rio que passa por vários municípios, ou para onde vai o lixo de toda uma região. Quem é que resolve isso? Pois é, uma prefeitura sozinha simplesmente não consegue dar conta. É um verdadeiro quebra-cabeça. E foi justamente para organizar as peças desse quebra-cabeça que o Estatuto da Metrópole surgiu. A palavra-chave aqui, a grande resposta, é uma só: cooperação. A lei não é sobre uma cidade ser mais importante que a outra, nada disso. A ideia é criar um manual, sabe? Um conjunto de regras para que estados e municípios finalmente consigam conversar e planejar o futuro das regiões metropolitanas de forma conjunta. Para nossa revisão ser bem produtiva, eu organizei o conteúdo em 5 partes. A gente vai passar por cada uma delas, focando sempre naquilo que as bancas de concurso mais gostam de cobrar. Então, prepara o material de anotação, porque agora a gente vai no que interessa. Bom, primeiro passo de todos, o que é, afinal, esse tal de estatuto? Qual é a missão dele? Vamos entender a base de tudo isso. O artigo 1º da lei já mata a charada. Pensa no estatuto como se fosse o técnico de um time de futebol. Ele não entra em campo para jogar no lugar dos municípios, mas é ele quem define a tática, as tais diretrizes gerais, para que todo mundo jogue de forma coordenada. E o jogo é o planejamento, a gestão e a execução das soluções para os problemas de interesse comum. Fechou? Agora, atenção total, pessoal. Essa parte aqui é o dicionário da prova. É daqui que as bancas tiram aquelas questões que trocam uma palavrinha para confundir. Entender bem cada um desses termos é o segredo para não cair em nenhuma pegadinha. Esse aqui é o coração da lei, a tal da função de interesse comum. O que é isso? A lei explica de um jeito bem inteligente. É qualquer coisa que, se uma cidade tentar fazer sozinha, ou ela não vai conseguir, ou vai acabar prejudicando a vizinha. Por exemplo, limpar um rio que passa por 3 cidades. Não adianta nada uma limpar a sua parte se as outras continuam poluindo, não é mesmo? É a definição perfeita de um problema que precisa de uma solução em conjunto. Certo. E como a gente organiza essa cooperação toda? O nome parece complicado, mas a ideia é simples: governança interfederativa. Isso nada mais é do que criar uma espécie de condomínio entre os municípios, sabe? Com regras claras e responsabilidades divididas. É a estrutura oficial onde o Estado e as cidades sentam para tomar decisões sobre os problemas em comum. Agora, muito cuidado com a clássica pegadinha de concurso. Qual a diferença entre aglomeração urbana e região metropolitana? Pensa assim: aglomeração urbana é o conceito mais geral. São 2 ou mais cidades vizinhas que têm uma ligação funcional forte. Já a região metropolitana é tipo uma aglomeração urbana VIP, que foi oficializada por uma lei. Então anota aí a regra de ouro: toda a região metropolitana é uma aglomeração urbana, mas nem toda aglomeração urbana é uma região metropolitana. Isso cai demais. Ok, os conceitos estão na ponta da língua. Mas e na vida real? Como é que nasce uma região metropolitana? Quem toma as decisões? Vamos ver agora o passo a passo da criação e como funciona essa estrutura de gestão. Isso não é uma decisão que se toma de uma hora para outra, não. Para criar uma região metropolitana, tem todo um processo. Primeiro, precisa ter estudo técnico e audiência pública, ou seja, tem que ter base técnica e ouvir a população. Depois, se define quem participa e para resolver quais problemas. E por último, o ponto que tem que grifar aí no seu resumo: tudo precisa ser aprovado por uma lei complementar estadual. Sem essa lei, não existe região metropolitana. Ponto final. E depois que é criada, como a coisa anda? A lei exige uma estrutura com 4 pilares. Tem que ter um órgão executivo para o dia a dia, um colegiado que toma as decisões e, olha que importante, com participação da sociedade civil, um suporte técnico para dar base para as decisões e, claro, um sistema transparente para cuidar do dinheiro e prestar contas. É essa máquina que faz a gestão funcionar. Muito bem, se o estatuto fosse uma pessoa, a gente estaria chegando agora no coração dela. O nome dele é PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Vamos entender por que ele é tão essencial. E aqui a lei é categórica. Repara no verbo deverão. Não é poderão, não é uma sugestão, é uma obrigação. Toda região metropolitana precisa obrigatoriamente ter o seu PDUI. E ele tem que ser aprovado por uma lei estadual.
Isso é fundamental porque transforma o plano numa política de Estado, que não muda a cada troca de prefeito ou governador. E o que tem que ter dentro desse plano? O artigo 12 da Receita, e as bancas adoram esses ingredientes. O PDUI tem que definir as prioridades de investimento, tem que dividir o território em zonas, alinhar as regras de construção entre as cidades, delimitar áreas de proteção ambiental e, muito importante, criar um sistema para fiscalizar se o plano está mesmo sendo cumprido. Fica de olho nossa lista. E aqui, um detalhe simples de guardar e que sempre aparece em prova. O PDUI não é para sempre. A lei manda que ele seja revisado, no mínimo, a cada 10 anos. Prazo fácil de decorar, ponto fácil de ganhar na prova, hein? Chegamos na nossa última parte. Vamos entender como o governo federal entra nessa história. A União pode sim ajudar com dinheiro e apoio técnico, mas não é assim, de graça. Existem algumas condições para isso. A senha para abrir o cofre do governo federal tem nome: gestão plena. Para receber recursos da União, a região metropolitana tem que provar que fez o dever de casa, que está toda organizada e funcionando direitinho conforme manda o estatuto. É como se fosse um selo de qualidade, uma certificação. E o que é exatamente ter essa gestão plena? A própria lei define a receita. São 3 ingredientes que não podem faltar. Primeiro, ter sido criada oficialmente por lei. Segundo, ter a sua estrutura de governança montada e funcionando. E terceiro, o mais importante, ter o seu PDUI aprovado e valendo. Este slide aqui é o resumo perfeito, é o checklist da prova. Cumpriu esses 3 passos? Formalização, governança e PDUI aprovado? Pronto. A região metropolitana alcançou a gestão plena e aí sim pode pedir o apoio do governo federal. É um processo lógico, um passo depois do outro. Então, para fechar com chave de ouro, vamos amarrar tudo. O estatuto é o como, são as regras do jogo da cooperação. O PDUI é o quê, o plano de ação que todo mundo tem que seguir. A governança é o quem, a estrutura que gerencia tudo, e a gestão plena é a chave que destrava o apoio federal. Com esses 4 pontos na cabeça, a essência do Estatuto da Metrópole já está dominada. E para terminar, fica uma reflexão. A lei no papel é muito bem desenhada, propõe um modelo ideal de cooperação. Mas na prática, no dia a dia, com todas as disputas políticas que existem, será que essa governança funciona como deveria? É uma questão que vai além da prova, mas que ajuda a gente a pensar de forma mais crítica sobre o assunto. Boa sorte nos estudos e até a próxima!